Oi, eu sou a Dani Cerqueira do canal Veganizaí e hoje eu vou te ensinar a fazer um hambúrguer de lentilha perfeito, super caseiro e muito simples. Bora lá conhecer os ingredientes? Vamos precisar de lentilha, a lentilha comum mesmo, tá? E aí, para quem quiser substituir por ervilha seca, também pode ser. Tá? Dá para fazer utilizando o mesmo preparo que eu vou usar aqui hoje, tá? Lembrando que a lentilha, gente, é super rica em proteína. Proteína vegetal saudável, sem gordura. Então, é uma ótima troca para aquela sua carne tradicional de hambúrguer com carnes animais, tá? Vamos lá. Aqui ela já tá demolhada, eu vou usar ela demolhada, porque como toda leguminosa, a gente precisa deixar de molho, tá? Para eliminar os fitatos e assim poder absorver melhor os nutrientes. Então tá de molho por 8 horas e aí a gente vai cozinhar ela até ficar macia. Mas antes, deixa eu apresentar os demais ingredientes aqui para vocês. A gente vai usar uma base para refogado com cebola, pimentinha de cheiro e alho, salsa picadinha, e hortelã picadinha também, fresca. Além disso, alguns temperinhos. Além do sal, eu estou usando páprica defumada, cominho e alecrim fresco. Todas as quantidades estão aqui na descrição do vídeo, gente. Vou usar para dar estrutura nessa carne de hambúrguer e não ficar aquela carne de hambúrguer bem molinha, sabe? Eu vou usar o trigo para quibe, que a gente vai hidratar, vou já mostrar para vocês. E farinha de trigo. Quem não quiser a farinha de trigo pode usar a farinha de aveia também. E azeite. Vamos lá começar, gente, hidratando a nossa farinha de quibe, né? Que é o triguilho. A gente vai começar hidratando. Para hidratar, gente, a farinha de quibe, é só usar a mesma quantidade de água para aquela quantidade que você está usando da farinha de triguilho. Tá? Eu vou colocar água quente. Eu já estou com uma panela aqui com água fervendo, que é onde eu vou cozinhar a minha lentilha. E vou pegar um pouquinho dessa água para colocar logo aqui o nosso triguilho para hidratar. Então eu vou pegar aqui, lembrando que as quantidades estão aí na descrição do vídeo para vocês. Eu vou usar essa água quente porque ela hidrata mais rápido, mas pode ser água em temperatura ambiente também, tá? Coloca a água, dá uma mexidinha, daqui a uns 2 minutos dá mais uma mexidinha porque ela vai dar aquela compactada. E aí a gente dá uma mexidinha para soltar, tá? Mas colocou a água, pode deixar descansar aqui. Agora a gente vai colocar a nossa lentilha na água aqui para cozinhar e a gente vai deixar cozinhar, gente, até ficar num ponto macio, mas não muito molenga. Se a gente faz e deixa cozinhar demais até ficar assim desmanchando, muito molenga mesmo, ou seja, vai ter absorvido muita água, a nossa massa pode precisar de mais farinha de trigo e acabar ficando muito pesada. Então, deixa cozinhar até ficar macio. Eu não vou falar aqui o tempo porque depende muito do grão, né? Tem grão novo, vamos dizer assim, um mais velhinho que demora mais para cozinhar. É só ficar observando, com 10 minutos de cozimento eu já vou começar a experimentar. Na hora que ficar macio, mas não esmagado, né? É porque já tá no ponto e eu vou mostrar o ponto para vocês. Passados uns 3 minutinhos, o nosso triguilho, ó, já absorveu toda a água. A gente vai dar uma mexidinha nele para ele não ficar compactado, tá? Para soltar aqui a nossa farinha. Então é só dar uma mexidinha mesmo para soltar e aí já pode ficar reservada aqui aguardando a hora da mistura da nossa massa de hambúrguer. A minha lentilha já ficou pronta. Aqui na minha casa o tempo foi mais ou menos o padrão, que é uns 12 a 15 minutos para cozinhar, gente. Olha, e ela ficou mole, macia, alguns pedaços até estão esmagando assim bem facilmente, mas não tá assim desmanchando, né? Você vê que ainda tem muito pedacinho aqui inteiro. Então nesse ponto aqui tá bom. Eu vou passar aqui para a bacia para ficar mais fácil de visualizar e a gente prossegue na receita. Prontinho, a gente já tá com a nossa lentilha cozida, tá bem molinha, mas não naquele ponto esmagado. E aí a gente vai fazer um refogadinho básico aqui com cebola, alho, pimentinha de cheiro. E aí você pode incrementar o seu refogado com o que quiser, tá? A gente vai colocar um fio de azeite aqui para poder refogar. A panela já tá esquentando. E aí esse refogado, gente, vai dar um sabor muito legal na nossa carne de hambúrguer de lentilha, tá?
A gente poderia misturar esses ingredientes bem picadinhos, crus na massa da lentilha, mas eu acho que refogando assim dá um sabor mais potente. Então a gente aproveita e eu vou juntar a lentilha aqui nesse refogado, tá? Vamos lá, já esquentou um pouquinho, já posso colocar tudo junto. E eu vou temperar com um pouquinho de sal esse refogado. Lembrando que eu ainda não temperei a lentilha, só cozinhei com água, tá? Então vou colocar um pouquinho de sal aqui no refogado. E vou terminar de temperar quando a gente for fazer a nossa massa e for misturar tudo. Quando a cebola ficar transparente, a gente já adiciona a lentilha aqui nessa mistura do refogado para pegar bem esse sabor. E já tá aquele cheirinho na cozinha maravilhoso de refogado de cebola, alho, que é uma delícia. Prontinho, gente, já tá um pouquinho transparente, eu vou colocar a minha lentilha que já tá cozida aqui. Dá uma misturadinha. Pronto, ela não precisa ficar cozinhando aqui muito tempo nesse refogado, porque ela já tá cozida e já tá molinha. Então eu vou passar tudo para a bacia agora e colocar os demais ingredientes. Beleza, agora, gente, a nossa lentilha já tá aqui com o nosso refogadinho. E o que eu vou fazer aqui, o primeiro passo, na bacia? Eu vou esmagar com amassador de batata, ou se você tivesse um garfo, pode ser também, tá? Não tivesse esse utensílio. Porque eu não quero triturar no mixer para deixar aquela massa muito lisinha. Eu quero que ainda fique uns pedacinhos de lentilha, tá? Para ter uma textura no nosso hambúrguer, ele não ficar aquele hambúrguer muito molinho. Então eu vou esmagar, mas vai ser na mão assim para poder ficar uma massa ainda com textura. Por isso é importante a lentilha não cozinhar demais e ficar assim esmagando aquele mingauzinho, né? Tem que ser, ainda ter uma resistência aqui no cozimento. Então, para ter essa mordida, eu também esmago na mão por esse motivo, né? E se ela tivesse muito molinha aqui, ela já teria virado um mingau. Mas ela ficou boa, ficou bem molinha, né? Bem macia, mas não nesse ponto assim esmagando. Vamos lá, só dar uma apertadinha. Não, estão me perguntando aqui, Vinícius, se pode usar o espremedor de batata, aquele do copinho, né, que a gente aperta. Acredito que não, porque se usar ele vai virar só o mingauzinho, tá, Vinícius? Esse aqui é melhor, então um garfo mesmo. Mas assim, não é que não dá para usar. Quem quiser que fique bem, a massa bem lisa, pode inclusive bater no mixer, no processador, tá? Antes de acrescentar os demais ingredientes. Eu porque prefiro assim, tá? Quem quiser copiar com essa ideia pode esmagar na mão mesmo, assim, rusticamente. Prontinho, gente. Olha só, o ponto da massa, desse início de massa, ó. Tá dando pra ver que eu esmaguei boa parte, mas ainda tá dando pra ver os pedacinhos do refogado, né, que não esmagou. E também uma parte da lentilha que ainda tá inteira, ou então tá os pedacinhos ainda que dá pra perceber, né? Não tá aquela massa lisa. Nesse ponto aqui, eu vou colocar os demais ingredientes, que estão aqui, que eu já apresentei pra vocês. Que é o nosso triguilho, que já tá hidratado. O triguilho é super importante aqui nessa receita, porque ele dá uma estrutura. Ele não deixa a nossa massa do hambúrguer ficar aquela massa super molenga, tá? Que algumas pessoas não gostam dessa consistência. Então ele ajuda a deixar uma massa de hambúrguer um pouco mais firme. Aqui eu tô usando de tempero, gente, sal, um pouquinho de sal, porque eu já coloquei um pouquinho lá no refogado, mas ainda vou provar para ajustar. Um pouquinho de páprica defumada, um pouquinho de cominho e alecrim fresco picadinho. Os temperos aqui são a gosto, tá? Pode colocar algum tempero aí da sua preferência que não está aqui nessa lista. Vou colocar suco de limão. Tenho também aqui as minhas ervas frescas e o trigo, gente, farinha de trigo. Pode usar farinha de aveia ou outra farinha, que é só para ajudar a dar liga, tá bom? Na nossa massa. Vou colocar também, gente, um pouquinho de azeite. Tô misturando aqui inicialmente com a espátula, porque ainda tá quente, né, com a colher. Mas a gente tem que meter a mão na massa aqui para deixar essa massa bem compactada, tá? Vou colocar aqui o equivalente a umas 2 colheres de sopa, mas as quantidades estão aqui na descrição do vídeo para vocês.
E ainda falta aqui as ervas frescas. Eu gosto muito de usar salsa ou coentro, quem quiser. E hortelã fresco, que dá um sabor também refrescante, muito legal no resultado final. E aí dá aquela misturadinha. Ó, deu pra misturar bem mesmo a massa com a colher. Vou pegar aqui com a mão para vocês perceberem como é que fica mesmo a textura dessa massa. E um truque super importante, gente, coloca na geladeira a massa para descansar por umas 2 horas até ela ficar bem fria e aí ela fica mais firme e fica mais fácil de moldar, né, e fritar as suas carnes de hambúrguer. Olha só. Dá para fazer agora, imediatamente, enquanto ainda tá assim morninha? Dá sim, dá para fazer. Mas quando a gente deixa firmar na geladeira, deixa descansar, fica melhor a textura para manusear ela e fazer aquele hambúrguer bem bonito. Por isso eu trouxe uma massa pronta aqui para vocês que já está geladinha e a gente vai usar ela para fazer o nosso disco de hambúrguer agora. Bora lá, já tô com a minha massa aqui que já tá pronta, tá? Fiz mais cedo e ela já tá bem geladinha, já descansou na geladeira. E não é só por ficar gelado, gente, é porque ajuda a massa a firmar. Olha só, eu fiz idêntica àquela lá e olha como ela tá bem mais firme, tá? Então fica mais fácil de manusear. Pode fazer do tamanho que quiser, pode fazer estilo bolinho também essa receita. Mas eu vou fazer estilo hambúrguer aqui e montar um hambúrguer bem bonitão pra gente ver que dá pra fazer em casa o nosso hambúrguer trocando aquela carne animal que não é necessária por uma carne vegetal, né? Uma proteína vegetal, nesse caso aqui que é a leguminosa lentilha. E temperando da forma correta a gente consegue fazer uma refeição idêntica àquela tradicional que a gente gosta, mas sem sofrimento animal, que é mais importante. Então, gente, se você tiver aquele moldezinho para hambúrguer em casa, pode fazer, mas na mão dá para fazer ele bem bonitinho também, tá? Então, eu tô fazendo aqui da forma mais simples possível para todo mundo conseguir reproduzir em casa. E vocês estão conseguindo ver, né, que não fica aquela carnezinha de hambúrguer muito molinha, com a consistência muito molinha que às vezes incomoda. Ela fica firme porque o triguilho, né, ajuda a dar essa estrutura que a gente quer. Então, é só colocar na sua frigideira quente e aguardar o tempo. Prontinho. A gente espera criar aquela crostinha de um lado para poder virar e aí chegar no ponto do nosso hambúrguer. Ó, coloquei a espátula por baixo, gente, olha só, ele tá bem firmezinho, pronto. Agora é só virar e deixar dourar do outro lado. Fica com uma cara bem bonita, muito, muito parecida com a de hambúrguer tradicional. E o gosto, gente, é muito bom. E como eu falei, dá para substituir a lentilha por outra leguminosa. Eu gosto muito de fazer com a ervilha seca, que é aquela que vem de casa de produtos naturais. Não é aquela da latinha, nem aquela congelada, tá? É aquela que é vendida o grão seco mesmo. E é o mesmo processo da lentilha. Coloca de molho e cozinha até ficar num ponto macio, mas não esmagando. E aí você faz todo o processo colocando os demais ingredientes, tá? Dá para fazer com feijão também, grão de bico, enfim, dá para variar e colocar os temperinhos também aí da sua preferência, que você está acostumado, e fazer um hambúrguer perfeito. Vou dar uma espiadinha aqui, já tá bem douradinho também. Mais um minutinho, tá bom. Já vou desligar aqui o meu fogo e agora a gente vai montar o nosso hambúrguer. Vou fazer um bem simples, assim, bem tradicional, um molho, uma salada e o nosso hambúrguer. Mas dá para incrementar muito em casa. Dá para usar queijos vegetais, queijos cremosos, queijo de fatiar, de ralar, algum tipo de presunto vegetal para complementar, bacon, né, vegetal, enfim, dá para deixar ele bem completão, mas eu tô fazendo hoje uma versão bem simples para todo mundo entender que dá para reproduzir em casa. Pode tostar o pão na frigideira, que aí fica também com um saborzinho bem legal daquele tostadinho, tá? Não precisa passar nenhuma gordura, é só tostar lá direto na frigideira. Se quiser passar um azeite ou uma manteiga vegetal, pode também. E pode tostar dos dois lados. Eu vou deixar o meu aqui simples, mas já fica essa ideia aí para vocês. Eu preparei um molho bem preguiçoso em casa. Eu só misturei maionese vegetal que eu comprei pronta, mas aqui no YouTube já tem uma receita de maionese vegetal perfeita para esse tipo de sanduíche.
Mas naqueles dias de preguiça, né, que a gente sempre tem, dá para inventar e deixar o sanduíche muito gostoso com um molho assim a jato. Olha só, misturei uma maionese vegetal pronta, que eu comprei pronta, com mostarda em grãos, tá? Ela é vendida pronta também, fermentada, ou pode ser a mostarda Dijon, a mostarda americana, que é aquela amarelinha. Todas elas são aptas para veganos, tá? E aí coloquei picles bem picadinho. O picles você pode fazer em casa, ou você também pode comprar pronto. E mais uma salsinha, então fica um molho tártaro, gente, delicioso, tá? Feito em casa bem rapidinho, é só misturar tudo. Então eu vou colocar aqui para dar aquela camada de sabor bem legal no sanduíche, que é importante, que é o molho, né? Vou colocar nas 2 fatias de pão e vou espalhar bem. Mas se você tá com mais preguiça que eu, pode só colocar um ketchup e uma maionese aqui que também já vai resolver o seu problema. Prontinho, coloquei o molho, agora eu vou colocar alface. Pode ser rúcula, pode ser agrião, pode ser qualquer folha aí que você tenha em casa. Vou colocar a nossa carne de hambúrguer aqui em cima da alface. Olha como ela fica bem firmezinha, gente, bem bonita. Cria aquela crostinha por fora e dentro não fica molenga, tá? Fica uma textura bem legal. Como eu falei, o triguilho ele ajuda a dar essa textura que a gente quer em um hambúrguer, né? Algumas fatias aqui de tomate da feira bem vermelhinho. E aqui eu tenho um picles de cebola roxa. Pode ser só a cebola roxa fatiada também. Para quem é sensível à cebola, não precisa se preocupar com o picles, porque não tem aquela ardência por ser a cebola roxa também. E quando a gente faz o picles, ela dá uma cozinhada, né? Então não fica ardido, não fica muito crocante, fica um pouco da crocância, mas não muito, então complementa bem o sabor do sanduíche. E aí a gente fecha aqui o nosso hambúrguer. E tá pronto o nosso hambúrguer vegano de lentilha. Delicioso, gente. Vocês viram, né? Super caseiro, super simples de fazer e muito rápido. Para experimentar, que a gente vai ter que provar, vou chamar o Vinícius, porque ele é o não vegano que mais come comida vegana aqui. A melhor parte. Vai lá, Vinícius. Deixa eu experimentar, ver se tá bom mesmo. Ó, a aparência, a textura tá boa. Vamos ver. Vamos ver o gosto. Muito bom. Muito bom. Bom. É isso aí, gente. A gente se encontra na próxima receita. Eita, calma mesmo, né? Ah, tá bom.